E aí pessoal, estamos de volta com o nosso canal. Eu mudei o nome do canal, que antes era o Caracol. O Caracol tem um nome simbólico, eu posso fazer outro vídeo explicando por que o Caracol. Mas agora eu resolvi colocar Etnologia de Boteco, porque eu vim aqui dar minha opinião como se eu estivesse bebendo uma cerveja. E aí a única diferença entre eu e outras pessoas, a maioria das pessoas dando opinião no boteco, é que às vezes eu trago um autor aí pra gente debater. E tudo bem, às vezes não também, eu só venho aqui e falo o que eu penso, tá? Hoje eu quero falar sobre uma coisa que me chamou a atenção, que é sobre a CLT. Antes de qualquer coisa, eu trabalho 13 anos no regime CLT, mas eu também já trabalhei como contrato temporário no serviço público, também já tenho uma MEI que está meio desativada, né? Então já trabalhei como PJ, já trabalhei como prestador de serviço, então todas as formas aí, né, uma parte das formas de contrato, de vínculo no Brasil eu já exerci de alguma forma, né, por mais de um ano, pelo menos, né. Mas o que eu quero falar hoje é sobre o ataque que nós estamos sofrendo à CLT e às vezes até por pessoas que se dizem de esquerda, né. Eu acho que se dizer de esquerda no Brasil é muito fácil, principalmente porque qualquer coisa que seja contra a extrema-direita, você já se coloca como de esquerda, quando na verdade você não é de esquerda, você só é um ser humano normal que não vai defender a morte do outro. Para mim tá bom, a gente pode partir desse pressuposto. Ser de esquerda é outra coisa, tá? E mais uma vez eu posso fazer um vídeo sobre isso, caso vocês tenham interesse. Mas a grande questão é que essas pessoas de esquerda estão aí atacando a CLT, né? Como se, eu me livrei da CLT, a CLT é algo ruim, como se a CLT fosse um sinônimo de miséria. E aí você vê influencers, né, essa galera aí falando esse tipo de porcaria. Influenciando as pessoas, né? O que a gente tem que pensar é que, não sei se vocês sabem, mas a maioria dos brasileiros está em situação de precariedade. Ou temos ali mais de 20%, passando fome mesmo, super precarização, né? E nós temos ali mais ou menos 20% também numa situação bem perigosa nesse sentido. Menos de 10% dos brasileiros estão numa situação razoavelmente confortável, né? Classe média alta, e aqueles menos de 0,5% são o que nós chamamos de ricos, né? Depois vem os super ricos e etc. Mas é que quando a gente fala, a gente tem que falar para a maioria, né? A gente tem que falar para as pessoas que necessitam. Então, a CLT, a pesquisa foi feita ano passado, mas ela abarca quase 40% dos contratos formais do Brasil. E esse número se reduziu bastante graças à precarização das leis trabalhistas que foram feitas lá, começaram em 2016 com o golpe que o Temer e companhia deram, né? Então, o que a gente tem que pensar é que a CLT ela não é algo ruim. Falar que a CLT é algo ruim é a mesma coisa que falar que o SUS não deve existir. O SUS não deve existir porque eu tenho condições de estar no plano de saúde, então todo mundo tem. Olha que pensamento limítrofe, né? Se eu posso, todo mundo pode. O SUS não deve existir porque o médico está atrasado. Calma, o médico está atrasado, vamos resolver a situação de médico, de equipe, de aumentar a equipe, de buscar formas de controle, né, de regulação social. Mas não, se ocorre algo, o SUS tem que acabar. Então, essa forma de pensamento, o CLT tem que acabar, eu tenho que me livrar da CLT, está na mesma forma de pensamento que o SUS deve acabar, quando na verdade sem o SUS nós estaríamos aqui pior, né, ou até mortos. Doenças que estavam extintas no Brasil, né, não estavam mais em território brasileiro, voltam graças à falta de cobertura vacinal, né, porque o SUS foi atacado pelo ex-presidente, o inelegível do Bolsonaro. Então, isso acorja, né? Então nós temos que pensar que ir contra a CLT está nesse sentido. A CLT, ela abarca, mais uma vez, quase 40% dos contratos de trabalho e vai abarcar principalmente as pessoas com menor remuneração. E aí nós temos que entender algumas coisas. Que a CLT, apesar das suas problemáticas, né, das suas violações feitas por essa galera super rica, por essa galera rica, né, principalmente, mas também por classe média alta, por pequenos empresários também, muitos violam a CLT. A CLT é uma forma de proteção. É uma forma de proteção, principalmente as pessoas mais vulnerabilizadas. E aí quando eu vejo
uma pessoa de esquerda, que se diz de esquerda, falar que se diz ser humano, atacar algo que protege as populações mais vulneráveis, é porque não há consciência, falta estudo, falta capacidade cerebral dessa pessoa, né? Então, na verdade não é capacidade cerebral, falta humanidade, porque isso não tem a ver com inteligência, isso tem a ver com empatia, tem a ver com ver o outro. Então a CLT, ela tem essa perspectiva de proteger o outro, né? E eu particularmente gosto de 13º, particularmente gosto de descanso semanal remunerado. Eu sou professor, né? Então eu gosto de ter o meu planejamento de aula protegido, porque realmente nós planejamos aula, nós estudamos, nós fazemos lançamento de nota aos domingos, atendemos os alunos ao domingo, então a CLT ela vai de alguma forma proteger isso quando nos remunera por esse trabalho, né, de planejamento, de atendimento. E aí nós vamos entrar de novo na reforma trabalhista. É a ideia que algumas pessoas têm de que se eu retiro os direitos, as pessoas elas vão ser melhor tratadas, né, pelos seus empregadores. Isso não é verdade, né? Se isso fosse verdade, os direitos trabalhistas não estavam sendo atacados recorrentemente no Brasil, né? Então, assim, mais fortemente nos últimos anos. E aí o que acontece? A CLT ela tem 3 principais funções. A primeira função é a que eu já estou falando aqui, que é a proteção dos direitos trabalhistas, né? De uma remuneração básica, de um piso salarial, né? Como eu falei, de a pessoa ter direito ao descanso. E aí a gente fala sobre uma questão de trabalho, né? Eu sou viciado em trabalho. E aí eu tenho, como dizem, eu tenho lugar de fala para dizer, eu adoro trabalhar. Entretanto, eu tenho aprendido, e aí a terapia tem muito a ver com isso, a aprender a valorizar o descanso também, né? Porque eu adoeci de tanto trabalhar e agora estou no processo de recuperação. E eu penso, a partir dessas reflexões minhas e pensando nos outros, né, na coletividade, que as pessoas têm direito ao descanso. Férias é coisa de vagabundo. Todo mundo tem direito a viver a sua vida. Porque, eu sou cristão, eu vou para o paraíso. Tá, tudo bem. Isso é uma questão sua. Mas essa vida aqui, eu enquanto Rafael, eu posso reencarnar, eu posso ir para o grande rio, eu posso ir, sei lá, para o universo, não me importa a sua crença. Mas essa é a minha vida enquanto Rafael, eu devo vivê-la, é um direito meu viver a minha vida. Não é justo que apenas 1% da população viva a sua vida, enquanto os outros estão aí ou lutando para manter o status, ou perdendo sua vida como um todo, né? Um status mínimo ali, né? Um status de vivência, né? Que é a galera da classe média alta. Então, assim, a CLT ela protege esses direitos básicos, que não é apenas remuneração, é de vida também. E nós temos aí a busca pela CLT, ela busca reduzir a desigualdade social, garantindo o mínimo de dignidade, né, a partir da remuneração, do descanso, né, do direito ao lazer, que é um direito fundamental previsto na Constituição, não sei se vocês sabem, né, que não é só apenas pessoas ricas que têm direito ao lazer, todo mundo tem, e aí não importa qual seja o lazer da pessoa, que seja o funk, o samba, todo mundo tem direito, né, e aí mais uma vez a galera ataca muito isso. Eu não gosto, eu não vou, mas eu não vou em quase lugar nenhum, então, mas as pessoas têm direito a fazer o que quiserem. E o último é uma estabilidade e uma previsibilidade jurídica, né? Ultimamente tem alguns empresários, né, tem falado aí, grandes empresários, tá? Não estou falando de você, não, que tem uma empresa aí, um CNPJ, tá? E estou falando de grandes empresários vinculados à política de extrema-direita no Brasil. Então vocês sabem, são pessoas específicas, né? Tem falado que os direitos trabalhistas têm afastado as pessoas do emprego. Isso não é verdade. A Bolsa Família afasta as pessoas do emprego. Gente, olha, eu tenho 3 filhos. E eu sei que com o valor do Bolsa Família, você não sustenta você e um filho, ou 2, ou 3. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Isso é falácia ideológica. Se você compra essa falácia, é porque você tem preguiça de ir no ChatGPT e dizer: ChatGPT, quanto que é o valor do Bolsa Família por pessoa? Por família e por filhos adicionais. Aí ele vai dizer: ChatGPT, me diga o custo médio de vida de um brasileiro em 2025. Ele vai dizer que não encaixa. Não encaixa. Faça aí você, eu poderia fazer aqui, mas faça você. Então, a gente tem que, com coisas simples que a gente fica verificando, a gente poderia não cair nesses discursos.
Então, só para encerrar aqui o vídeo, né, estou pretendendo fazer vídeos relativamente curtos, né? A minha fala de hoje é para vocês pensarem um pouco, porque a gente possa pensar um pouco sobre como a gente não deve comprar esses discursos de pessoas que estão aí lucrando com tigrinho, com financiamento de pessoas que estão querendo acabar com seus direitos, e a gente seguir influenciadores que estão, na verdade, nos tirando do caminho. E qual é o caminho, meus irmãos? O nosso caminho é construir uma consciência coletivista e comunal. Como eu digo sempre, enquanto você estiver pensando em salvar só você, é a mesma coisa que estar puxando seu próprio braço para cima numa areia movediça. Você tem que pensar no outro, porque é você salvando o outro que você será salvo. Pense de forma coletiva. Se a CLT protege a galera que mais precisa, vamos defender a CLT.